tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre disponibilidade do médico. O que eu vou trazer para vocês nesse vídeo? Vou falar o que é a disponibilidade, vou falar quais são os benefícios, né? O que o médico oferece ali nesse serviço de disponibilidade, né? Tudo, exatamente tudo o que o médico oferece, ou pelo menos o que a minha médica oferece, porque lembrando, gente, aqui eu tô compartilhando a minha própria experiência durante a gestação com vocês para trazer dicas aí para quem está procurando por esse assunto, tá? Então eu vou trazer aqui o que a minha médica oferece dentro da disponibilidade, bem como também vou falar o valor da disponibilidade que eu estou pagando, por que eu optei por essa disponibilidade e qual que é a forma de pagamento, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo para você definitivamente entender o que é isso, se vale a pena, se não vale a pena, quais são os benefícios e qual que é o valor, né? Para você também saber se você vai ter isso disponível, esse valor disponível, ou quem sabe você tenha que talvez correr um pouquinho atrás, se faz sentido para você ou se não faz sentido para você, tá bom? Então vamos lá começar o vídeo. Bom, pessoal, o que é a disponibilidade do médico? Quando você vai numa consulta com um obstetra, quando você marca uma consulta com um obstetra, para ele fazer o teu acompanhamento, esse obstetra ele está comprometido, digamos assim, né, em fazer o seu acompanhamento durante o seu pré-natal, tá? Geralmente, os médicos obstetras que a gente marca consulta com eles para fazer o acompanhamento do pré-natal, eles não fazem o parto, tá? Quem faz o parto, geralmente, quando você não paga a disponibilidade, que é o que nós vamos entender agora, é o plantonista, tá? Então, aquele médico que fica lá no hospital de plantão, que a hora que você chegar de emergência ou não, ele vai te atender ali e vai fazer o seu parto com a equipe que tem disponível lá no hospital, tá? E por que eu, abrindo até um parênteses aqui, que eu acho importante explicar isso para vocês, tá? Eu não sei se funciona assim em todas as regiões do país, mas aqui na minha cidade, em Curitiba, funciona dessa maneira porque a minha médica já me validou isso, tá? Então o que acontece? Muitas mulheres às vezes pagam a disponibilidade porque acreditam que não vão conseguir fazer a cesárea se não pagarem a disponibilidade do médico. E não é bem assim que funciona, tá? Ou pelo menos não aqui em Curitiba. Você pode sim fazer a cesárea no hospital que você queira. E aqui, pessoal, mais um parêntese. Eu estou falando de quem está sendo atendido em rede particular através de plano de saúde, tá? Plano de saúde ou o próprio particular, né? O meio ali particular de pagamento, tá? Não tô falando de rede pública porque eu não sei como funciona, tá? Na rede pública. Mas se você tem um plano de saúde, você vai se consultar com o obstetra, fazer os exames e também vai fazer o parto pelo seu plano de saúde, você pode sim fazer a cesárea sem pagar a disponibilidade do seu médico que fez o seu pré-natal, tá? O que acontece? Os hospitais, eles fazem sim a cesárea, eles agendam ali sua cesárea, só que talvez não seja tão fácil de conseguir, tá? Então, o que a minha médica me explicou? Ela me explicou que quando você tem essa vontade de fazer cesárea, basta você entrar em contato com o hospital, né? E eles vão ver ali dentro da agenda deles o que eles conseguem, quando que eles conseguem agendar a cesárea para você. Pode ser que esse processo seja um tanto quanto burocrático, mas não é o caso de que eles não fazem, que eles só fazem o parto normal e que se for necessário eles fazem a cesárea. Não, eles fazem cesárea sem ser uma necessidade, uma emergência ou uma complicação que deu ali por conta do parto normal, tá? Então, se informa certinho dentro do teu plano de saúde para ver como é que funciona. O meu é a Sul América, tá? E a minha médica me falou isso quando eu estava na consulta com ela, lá na primeira consulta, quando ela ainda estava me explicando como é que funcionava em relação ao parto, tá? Então eu vou repetir, pessoal, você consegue sim fazer a cesárea agendada, mesmo que você não pague a disponibilidade do seu médico pré-natal.
pré-natalista, tá? Você consegue fazer uma cesárea agendada com o médico plantonista do hospital, tá? Você só precisa realmente se antecipar ali, ligar no hospital, ver como é que funciona. Também precisa ver, se seu plano não for Sul América, como é que você vai fazer isso, se seu plano permite isso, tá? E talvez, como eu falei, seja um processo um pouco mais burocrático, porque é meio óbvio que o hospital, sendo uma empresa, vai priorizar aqueles agendamentos que são feitos por médicos que foram pagos para fazer o parto, tá? Então, é importante também que você saiba disso. Mas, se você fizer isso com talvez uma certa antecedência, né, você consiga fazer sim esse parto agendado, tá bom? Voltando, o que é a disponibilidade do médico? Gente, a disponibilidade do médico nada mais é do que um serviço que o próprio nome já diz o que significa. Você vai pagar para o seu médico pré-natalista, aquele que está te atendendo lá no consultório, estar disponível para você durante o seu parto, ou seja, ele também vai fazer o seu parto, tá? E também disponível para te atender em emergências, em situações de emergências durante toda a sua gestação, tá? Então, a disponibilidade nada mais é do que você pagar para o médico ficar disponível para você, tá? O que engloba esse serviço de disponibilidade? E daí eu vou falar tudo que engloba, quais são os benefícios e vou falar se vale ou não vale a pena. Você também vai poder analisar aí do seu ponto de vista se para você vale ou não vale a pena. E eu também vou falar o que eu acho, o que eu fiz aqui no meu caso, tá? Então, seguinte, a disponibilidade do médico, muitas mulheres pensam que é só o fato do médico se colocar disponível para também fazer o parto, ou seja, ele vai fazer as consultas ali no consultório, normalmente cobertas pelo plano, e vai se colocar disponível para fazer o seu parto lá no dia que vocês marcarem, se for uma cesárea, ou no dia que você entrar em trabalho de parto, né? E na verdade não é só isso, tá, gente? O médico, pelo menos a minha médica, tá? O que ela faz dentro desse serviço? Ela me dá o contato dela direto, ou seja, eu tenho um contato com ela no WhatsApp, diretamente com ela, não com a clínica, tá? É um contato do celular dela mesmo, tá? Eu não preciso mandar mensagem para o consultório para daí a secretária entrar em contato com ela e ela me responder o que eu preciso, não, é um contato já direto, né? Ou seja, qualquer coisa que aconteça durante a gestação, eu tive um sangramento, vamos supor, né? Que nem foi o meu caso. Eu tive um sangramento. Mando mensagem para a médica falando que eu tive um sangramento e perguntando qual é a orientação que ela vai me dar, certo? Ou eu dei entrada no hospital por qualquer que seja o motivo, sangramento ou sei lá, qualquer outra coisa, né, que envolva toda essa parte de gestação, né? Eu dei entrada na maternidade. Então, eu mando mensagem para ela, informo que eu estou na maternidade e tudo mais. Se for necessário, ela vai até a maternidade, ou se não, ela me passa todas as orientações que precisam, que o hospital precisa seguir no meu atendimento, tá? Então, ela se põe disponível tanto para ir até o hospital, quando necessário, durante toda a minha gestação, não só no momento do parto. Ela também se põe disponível para me responder no WhatsApp sobre qualquer dúvida, seja ela de emergência ou não, que esteja relacionada à gestação, tá? E ela também fica com esse contato direto do hospital. Então, assim, quando você dá entrada numa maternidade, por qualquer que seja o motivo, durante a sua gestação, e você tem a sua pré-natalista contratada com disponibilidade, o hospital é obrigado a seguir os procedimentos, as condutas dessa médica ou desse médico, se for o seu caso, tá? Então, assim, a conduta que vai ser seguida não vai ser a do médico que está lá de plantão. A conduta que vai ser seguida no seu atendimento, o seu médico estando lá ou não, é a conduta que ele vai passar que seja feita, tá? Então,
Todos esses serviços que eu acabei de falar para vocês estão envolvidos, né? E também o parto, obviamente, né? Então, assim como eu falei já no começo desse vídeo, se você pagar a disponibilidade do seu médico, da sua médica, é ele quem vai fazer o seu parto, seja qual for o parto, né? Se for uma cesárea, agendada é ele que vai fazer. Se for um parto normal, quando você entrar em trabalho de parto, ele vai fazer. Enfim, é ele quem vai estar lá no centro cirúrgico com você. No centro cirúrgico, ou se você quiser fazer outro tipo de parto humanizado, enfim, é ele quem vai estar lá com você, tá? Então, esses são os serviços. Na verdade, é ter a disponibilidade do seu médico, né? Vale a pena, não vale a pena? Bom, eu não sei. Aí vai de mulher para mulher, né? Vai também da sua condição de pagar por esse serviço ou não, né? Eu entendo completamente isso. Mas no meu caso, eu achei que vale a pena, tá? Principalmente porque, como vocês já sabem, se você não viu todos os vídeos desse canal, eu recomendo que você volte aí depois que terminar esse vídeo para assistir os outros vídeos. Eu que tive 3 sangramentos de primeiro trimestre, a experiência não foi tão boa com o plantão do hospital, né? Eu, inclusive, gravei um vídeo contando todo esse histórico. Vou deixar ele aqui embaixo no link para vocês assistirem depois que terminar esse vídeo, caso você não tenha assistido, né? Eu acho que vale muito a pena, tá? Por quê? Porque quando você tem um médico contratado, e qual que foi o meu raciocínio? Você segue uma única conduta. Claro que o correto é que você confie muito nesse médico e na conduta dele, né? Obviamente. Mas quando você tem um médico contratado, você segue só uma conduta, né? Ou seja, do início ao fim, lá do início do teu pré-natal ao fim do teu pré-natal, ao teu parto, ao teu pós-parto, vai ser a mesma conduta com o mesmo médico, tá? Então, para mim, isso faz muito sentido. Por quê? Porque quando eu dei entrada no hospital por conta de sangramento e eu ainda não tinha a minha pré-natalista definida, né? Eu estava seguindo a conduta de diferentes médicos, porque quando você chega no plantão do hospital, nem sempre também vai ser o mesmo médico. Vamos supor que você tem que 5 vezes para o plantão do hospital, para emergência, né? As 5 vezes que você for, vai ser difícil que seja o mesmo médico. Provavelmente você vai pegar médicos diferentes. E médicos seguem condutas diferentes. Então pensa, vamos supor que esse seja o mesmo caso, que você dê 5 vezes entrada na emergência do hospital. E essas 5 vezes você pegue 5 médicos diferentes nesse plantão. Então você vai passar por 5 condutas diferentes só na emergência e fora a conduta do teu médico que está te acompanhando no pré-natal. Então seriam 6 condutas diferentes, né? Claro que se a sua gestação for muito tranquila, que nada estiver acontecendo com você, ótimo, né? Talvez realmente não seja necessário. Mas quando você tem intercorrências, você acaba ficando meio perdida no meio dessa situação toda, tá? Por quê? Porque cada médico pensa de um jeito, né? Não estou aqui querendo dizer que os médicos fazem coisas erradas, não. Mas cada profissional tem uma interpretação, tem um jeito de pensar. E talvez numa gestação com muitas intercorrências, seja melhor que você siga uma conduta médica só. Por quê? Porque daí as chances, né, do teu tratamento em intercorrências ser mais efetivo e da sua gestação se tornar mais tranquila é muito maior, né? Mas, então, assim, esse foi o meu raciocínio. Foi porque eu não queria passar por diferentes condutas médicas, ou seja, cada hora ser uma coisa diferente, tá? Fora que, como isso eu vou tratar num outro vídeo que nós vamos conversar aqui sobre partos, né? Sobre a minha escolha de parto. O meu histórico familiar, digamos assim, não foi muito bom em relação ao parto normal. Ou seja, o meu parto, né? Na verdade, o parto da minha mãe, que foi o parto onde eu nasci, foi parto normal e não teve muito sucesso. Na verdade, não dá nem para dizer que não teve muito sucesso, porque senão não estaria aqui falando com vocês. Mas ele teve os seus pontos negativos, eu vou trazer isso num outro vídeo para vocês, tá? Mas eu meio que peguei medo de parto, né?
Então, quando eu fiquei grávida, né, até antes de ficar grávida, eu sempre pensei que eu gostaria de ser acompanhada durante o meu parto pelo médico que fez o pré-natal, tá? Por quê? Porque para mim isso tem um peso gigante por conta dessa experiência que mais pra frente eu vou trazer para vocês, né? E para mim faz um total sentido. Uma pessoa que me acompanhou durante 9 meses, sabe exatamente tudo o que aconteceu. É muito melhor na minha cabeça que ela esteja lá no momento do meu filho nascer do que qualquer outra pessoa que não acompanhou o meu histórico, que não esteve comigo durante os 9 meses. Então, gente, essa é a minha forma de pensar. Foi assim que eu pensei, foi assim que eu defini que vale a pena pagar pela disponibilidade do médico, tá? Por todos esses motivos que eu acabei de explicar para vocês. Tá, Milena, mas e quanto que custa esse serviço, né? Esse valor? Bom, eu não vou saber dizer de todos os médicos aqui para vocês, eu vou falar o quanto eu paguei pela disponibilidade da minha médica, né? Mas o correto é que você consulte aí o seu médico, tá? Eu paguei o valor de R$ 5.000 por esse serviço. E falando bem sério aqui com vocês, eu achei que seria muito mais do que isso por tudo que esse serviço oferece e pela médica que eu estou me consultando, a médica que está me acompanhando, tá? Então, eu achei que valeu muito a pena. Como que é a forma de pagamento desse serviço? Também vou falar da minha própria experiência, tá? Ali eles fazem parcelado, né? Aí a quantidade de parcelas vai depender de quanto você fecha esse serviço. Por quê? Porque pelo contrato que ela fez comigo, até as 30 semanas de gestação precisa estar tudo pago, tá? Então vamos supor que você, né, que você se consultasse com a mesma médica ou que o contrato com o seu médico seja da mesma forma que esse. Se você fechar esse serviço na segunda semana de gestação, aí você tem que fazer os cálculos para saber que esse valor precisa estar pago até 30 semanas de gestação. Você fazendo esses cálculos, você vai saber qual é a quantidade de parcelas que você consegue dividir esse serviço, né? No meu caso, pelo momento em que eu fechei, que eu paguei ali, né, que eu passei o cartão, deu para fazer em 3 vezes, tá? Então, mas existe essa possibilidade de parcelar, pelo menos a minha médica permite, e só que tem esse adendo, né? Precisa ser tudo pago até as 30 semanas de gestação. Então tem que fazer esse cálculo aí de acordo com a semana de gestação que você vai estar fechando, né? Pagando esse contrato, tá? O que mais que eu acho interessante falar? Tá, Milena, pode surgir essa dúvida aí na sua cabeça, mas e se isso por acaso a sua médica não estiver disponível por algum motivo qualquer de força maior, né? E ela não possa fazer o seu parto. E aí? Daí você vai ter que fazer com o plantão mesmo tendo pago a disponibilidade? Não. No caso do meu contrato, que eu fechei com a minha médica, ela tem ali outros médicos que são da confiança dela e que substituiriam ela nesse serviço, tá? Então ela passaria todo o meu histórico para esses médicos, eles veriam ali, né? E são médicos que seguem a mesma conduta que ela costuma seguir. Então, na verdade, a figura dela não estaria no meu parto, mas a conduta sim, entende? Então, claro que pode acontecer, né? Como ela mesma já me disse que uma vez aconteceu, né? Ela tinha agendado uma cirurgia para um momento em que ela não teria parto nenhum para fazer, mas acontece que uma das mãezinhas que tinha fechado o contrato com ela acabou entrando em trabalho de parto muito antes do previsto e ela estava operada dos olhos ainda, ou seja, não estava enxergando nada e ela não tinha como fazer o parto da mãezinha. Então ela pediu para que uma dessas colegas dela, que é da confiança, extrema confiança dela e que segue a mesma conduta, fosse até o hospital e fizesse o parto da paciente dela, tá? Então é isso que, nesse caso, aconteceria, tá? Mas e se acontecer de, por acaso, por qualquer motivo, você ter um aborto espontâneo, né? E, infelizmente, daí não vai ter parto, né? Então, nesse caso, ela devolve o dinheiro, 50% do valor que foi pago, tá? E daí aqui é importante frisar, é do valor que foi pago. Então, se você fizer parcelado, às vezes pode ser
até melhor. É claro que a gente não vai ficar pensando no pior, né, gente, em que isso um aborto aconteça, óbvio que não, mas você vai ter 50% do valor que foi pago devolvido, tá? Então, se você pagar, vamos supor, à vista, você teria R$ 2.500 de volta no seu bolso. E se você pagar parcelado, daí vai depender de quantas parcelas você vai pagar, você já pagou, e daí 50% desse valor que já foi pago seria devolvido, tá? Então é isso, gente, é assim que funciona um contrato de disponibilidade, pelo menos no meu caso, foi assim que funcionou, foi assim que eu fechei esse contrato, tá? E aí me conta, né, você fez contrato de disponibilidade, você não fez, né, o que você acha? Qual que é a tua opinião sobre isso? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Muito obrigada pela sua audiência, se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, também não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ser avisado de todos os vídeos que eu estarei postando por aqui, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.